Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo certinho com vocês, pessoal? Tudo ótimo. Sexta-feira, né? Vocês querem ter aula Não tem amanhã como também? ficar triste numa sexta-feira, dia bonito. Tem gente que diz que é até melhor que sábado. Por que você acha que sexta é melhor que sábado? Eu não sei. Eu não acho melhor. Sábado é melhor porque, né? Dá pra mim dormir até tarde, dá pra mim dormir até meio-dia. Ah, você consegue dormir até meio-dia? Eu não consigo dormir até meio-dia. Nem se eu quiser dormir, acho que consigo. Mas é bom, sábado é um dia diferente, né? Mas que bom estar a animação de vocês. Hoje um conteúdo bem bacana que a gente vai ver também. Vamos lá, pessoal. Cadê o restante que deixa eu dar um aluno lá no grupo? Sala. Cadê vocês, galera? Vamos lá. Pessoalzinho, ó, a gente vai continuar falando agora sobre a questão de corpo humano e hoje a gente vai falar sobre a parte de sistema reprodutor feminino, tá? Papo sério. Daí na terça-feira a gente fala sobre sistema reprodutor masculino, tá bom? Bora lá, pessoal. Mulheres por dentro e por fora. Então, a gente já começou a falar alguma coisa com a terça-feira sobre a parte do sistema reprodutor masculino, feminino, perdão. Aqui, ó, pessoal, aqui é papo sério. Sem brincadeirinha, sem nada, e a gente vai falar coisas bem importantes hoje, tá? Galerinha, então funciona assim, ó. Intelectualmente, homens e mulheres têm a mesma capacidade, tá? Mas as mulheres, além de se sobressaírem com notável desempenho em trabalhos desenvolvidos pela ala masculina, podem abrigar ao seu interior uma nova vida. Então, aqui eu queria falar com vocês, gostaria que vocês participassem também desse o ponto de vista de vocês e tudo, tá? A gente ainda vive num mundo que é muito preconceituoso, certo? E esse preconceito é ligado de maneiras tão variadas. Um deles é, por exemplo, a questão do machismo, que é muito forte ainda em praticamente todas as culturas, né? Não sei como que é em algumas culturas mais que a gente tem tanto conhecimento, mas as culturas que a gente conhece mais, o machismo é muito forte. Pelo que a gente tem a conquista são trazidas, mas ainda assim, o machismo é uma questão muito forte. Tá? E aqui a gente tem que lutar para esses pensamentos serem mudados o mais rápido que a gente puder, né? Claro que a gente sabe que é um pensamento complicado, mas que lentamente, eu acredito que a melhor maneira da gente melhorar isso é
justamente ter essas conversas e tudo na sala de aula, que aí instruindo vocês, instruindo os novos, os futuros pais e formadores de famílias, a gente vai tirando esse pensamento, tá? Então, assim, a questão do machismo é muito forte. E em termos de outros preconceitos, que aí eu já não sei se entram na questão do machismo ou outras intolerâncias, né? Por exemplo, ontem fiz uma notícia de uma professora, justamente no 8º ano, que falou que, de certa maneira, deu razão à questão de homens que abusam ou praticam assédio contra mulheres por causa da vestimenta da mulher, né? Que é uma coisa bem grave isso, né? Que a gente não faz sentido, né? Não é a forma que uma pessoa se veste que vai deixar ela vai fazer sentido ela sofrer determinados tipos de assédio ou constrangimento, né? Isso cada um tem sua liberdade, e desde que não esteja ferindo a liberdade do outro, ela tem total autonomia. Vocês concordam comigo, pessoal? Não é por causa do tipo de vestimenta de uma mulher ou até mesmo de um homem que ele deve sofrer assédio ou constrangimento. Então, isso é uma coisa muito comum, muito grave, né? Que ainda ocorre, e ocorre demais, 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 né? E isso é bem triste. E assim, ainda há setores da sociedade que defendem isso. E como eu falei, eu vi a notícia ontem que era uma professora que defendia homens que praticavam assédio sexual por causa de uma vestimenta um pouco mais curta de mulheres na rua. Então é uma questão muito complicada isso, e a gente tem que tomar cuidado. E tem que mudar isso, tem que entender que o outro tem a liberdade de se vestir, de falar o que ele achar prudente. Da mesma forma, a questão do machismo, temos em que a gente precisa, a sociedade em geral precisa entender que a mulher, ela tem, intelectualmente, ela tem, não precisa nem discutir isso, né? Mas é importante precisa deixar isso bem claro e colocar na cultura, que todos nós temos a mesma capacidade intelectual, né? Alguns têm a maior habilidade para um sentido, outro para outro, mas a capacidade intelectual, a capacidade de resolver trabalhos é a mesma. E além do mais, por exemplo, nem que não só a capacidade intelectual, desenvolver outras tarefas. Às vezes o homem tem maior força física para desenvolver algumas atividades, mas a mulher tem maior destreza. Geralmente mulheres são mais, digamos assim, dinâmicas, são mais flexíveis, e elas conseguem encontrar soluções que não demandem tamanha força. Um exemplo disso agora, só para se falar, uma vez eu estava vendo uma entrevista de um empresário brasileiro que é navegador, antes já andou de barco, ele falou que ele prefere mulher no barco dele, porque homem, ele sempre tenta resolver as coisas na força bruta, e a mulher ele tenta resolver no jeito. Ele falou assim que se tivesse lá sei lá como é que é o nome do negócio lá, que a vela, digamos, batendo com o vento, o homem vai tentar colocar a mão e o perigo dele quebrar o braço é muito grande. A mulher vai tentar resolver isso de uma maneira mais de outra maneira. Então a gente precisa entender que cada um tem todo mundo é capaz, todo mundo tem a mesma capacidade, entender que mas assim cada um tem sua particularidade, suas habilidades, tá? Cada um de nós aqui, por exemplo, eu tenho uma boa habilidade com números, leitura não é o meu jeito, eu já tenho mais dificuldade com leitura, mas cada um aqui de nós tem certas habilidades, mas todo mundo tem a mesma capacidade intelectual. Alguém tem alguma adição, alguma coisa que comentar sobre isso? Da mesma maneira, a gente também tem que entender a questão das diferentes culturas. É uma coisa que eu achei bem bacana, mudando de cidade, se muda de ambiente, você começa a ver mais coisas. A questão cultural, tem que entender as culturas diferentes,
eu, com o tempo, aprendi a entender que não, tipo, não é que é uma crítica, mas sabe quando a gente acha estranho algo de outra cultura? Por exemplo, para mim sempre foi muito estranho os orientais comerem insetos. Muito estranho, mas com o tempo eu comecei a entender que a cultura deles, para eles não é estranho. Comum, né? Como eles podem achar estranho a gente comer algumas coisas aqui, né? Então, tudo isso é cultural e a gente tem que respeitar a cultura dos outros. Tá? Então, cultura, a linha de pensamento, a gente vive num ambiente bem complicado, sabe? A gente fala a parte política, vamos lá. Alguns são defendedores do atual regime de governo do Brasil, outros defendem o antigo e assim por diante. E na prática, né, todo mundo tem razão em alguns pontos e no outros tem certos equívocos. E a gente tem que entender que respeitar a opinião do outro, aprender a ouvir o outro sempre tem algo para te ensinar. Sempre vai ser assim, sempre tem algo para te ensinar. Então, a gente tem que respeitar a cultura, os costumes dos outros, tá? Viver em harmonia. Isso em relação a pessoas que têm uma linha de pensamento política diferente, ou seja, cultural, né? Os costumes. Também não podemos fugir também da questão que hoje, cada dia é mais presente no nosso cotidiano, a questão que a gente vai falar talvez mais no final do ano, se tiver tempo, a questão de transgêneros, né, homossexuais e tudo mais, que a gente tem que aprender a, a respeitar a autonomia deles e eles como respeitar a atitude deles, tá? Eles são pessoas que fizeram as escolhas deles, se pode concordar ou não, mas se tem que respeitar, tá? Então, é uma coisa que é mais comum do que você pode imaginar, sempre vão estar no nosso... Sempre, possivelmente, vão ter colegas que são homossexuais, alguns... Eu nunca convivi com transgênero, tá? Que eu saiba, pelo menos nunca. Mas homossexuais eu já tive colegas que são pessoas excelentes, né? Nossa, eu tenho amigos que... Agora eu mudei de cidade, então eu me afastei de muita gente. Mas eu tinha homossexuais que eram amigos meus, que eram pessoas assim, fantásticas, que eu admiro bastante, tá? Até tem um rapaz que eu estava vendo no Facebook ali, ele está trabalhando em Curitiba, agora ele trabalha numa fábrica que fabrica cosméticos. Bem bacana o trabalho dele, nossa, muito bacana. Achei muito bonitinho os sabonetes que ele faz lá na empresa. Então, assim, são pessoas como todos nós, tá? Todos com a mesma capacidade, tudo e com os mesmos direitos. Tá? E a gente tem que respeitar isso. A questão da intolerância é um negócio muito complicado, muito sério, e a gente tem que entender isso, entender essas diferenças. E quanto mais novo a gente for, é mais fácil a gente entender isso, e por isso que eu estou falando para vocês, galera. Todo mundo tem o mesmo direito perante a lei, perante aos nossos deuses, de acordo com a religião que você tem. Todo mundo tem o direito de viver em paz, conversando e aprendendo. Não é verdade? Pessoalzinho, alguém quer comentar alguma coisa em relação a isso? Tem algum comentário? Discordou de alguma coisa que eu falei? O que vocês acham? Então, quer demais, pessoal. Não pode, tem que falar. Tem que falar alguma coisa. Não, tá certo, professor, tá certo. Não, tem que ficar esperto, galerinha. Ó, não quero ninguém intolerante aí. Todo mundo tem os mesmos direitos. Pessoal, a mulher tem essa capacidade ainda de abrigar no seu interior uma nova vida. Isso às vezes assim, uma coisa que acaba sendo complicada no ponto de vista trabalhista. Então, ainda a gente tem uma grande dificuldade, às vezes, a inserção da mulher ou remuneração da mulher no mercado de trabalho em algumas empresas por causa da questão da gravidez. Eu já vi isso, cara, eu não vi a pessoa falando, mas empresas que às vezes não contratam mulheres ou que nas entrevistas de emprego perguntam da mulher se ela tem propensão a ter filhos, justamente por quê? Porque quando a mulher, né, tem filhos, ela entra em uma licença maternidade e tudo, e a empresa vai, digamos, de certa maneira,
perder um funcionário naquele período. Então, há empresas assim que não querem contratar mulheres por causa disso, que é uma coisa muito triste. E legalmente isso não pode, né? Isso não pode, mas assim, eu já tive contato com pessoas que informavam que certas empresas praticavam isso, não falavam isso abertamente, mas praticavam isso, né? Só contratavam homens por esse motivo, tá? Que é uma coisa bem triste, tá bom? A gente tem que tentar entender que é a geração da nova vida, né? Nós temos direito a ter nossas escolhas e quando isso vinha a ocorrer, né? Hoje a gravidez é muito mais uma escolha do que algo acidental, geralmente, na maioria dos casos. A empresa contratou aquela pessoa, ela tem que ter noção dos direitos e das escolhas dela também, tem que respeitar. Pessoalzinho, então, olha, a gente vai falar aqui sobre o sistema reprodutor feminino. E semana que vem a gente fala sobre o masculino. A questão de sexo não vai indicar superioridade de um ou de outro. Homens e mulheres não foram feitos para competir, e mais para se completar. Então, geralmente é isso. Geralmente, nem sempre, tá? Homens têm uma questão de uma força física, uma energia maior, e mulheres têm uma questão de maior destreza, maior flexibilidade, às vezes talvez até maior criatividade, em alguns casos, do que os homens, tá? O sistema genital é outro fator de distinção muito forte entre homens e mulheres, tá? É bem diferente. Nos homens, o sistema genital ele é bem visível, como a gente vai ver semana que vem, tá? Nos homens é bem visível. Já no caso das mulheres, eles são o sistema é mais interno. A parte externa, como eu vou mostrar para vocês, são apenas os grandes lábios dos órgãos genitais. Ele é basicamente interno, tá? Ele não fica externo ao ambiente. Tá? Essa é uma grande diferença. Tá? Só um minutinho. Vamos lá. As meninas e as mulheres têm os órgãos genitais protegidos por dobras de pele, tá? As dobras mais externas são chamadas os grandes lábios e as dobras mais internas são chamadas os pequenos lábios. Esses grandes lábios e pequenos lábios têm inúmeras funções. Proteção, ajudam a questão da flexibilidade. Por que é importante a flexibilidade? Na questão de relação sexual é importante, como a gente vai falar para frente, e também na questão mas muito mais na questão do nascimento do bebê, tá? Porque quando o órgão, a parte genital feminina é muito flexível para a passagem do bebê, né? Vamos pensar assim, quando o bebê nasce por parto normal, quando eu falar aqui, estou falando de parto normal, tem que vai sair pela parte genital feminina, então aquela parte ali vai ter que, o aparelho genital feminino vai ter que ter uma grande aumento de tamanho para se possibilitar o nascimento. E antes que vocês perguntem, tem criança que não consegue nascer por parto normal quando é muito grande. Tá? Quando a mulher é muito pequena, muito magra também, e às vezes a criança é muito grande, o bebê não consegue nascer por parto normal. Ou, em alguns casos, como no caso do meu sobrinho, a mãe dele não tinha dilatação na parte genital suficiente para a criança nascer. E aí, nesses casos, é recomendável fazer a cesárea por segurança. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não. Não, tá tranquilo. As partes mais externas, como eu vou mostrar, são os lábios, os grandes lábios, as partes mais internas são os pequenos lábios, tá? Então, aqui, ó, pessoal, esse é o sistema genital feminino, tá? Aqui em cima estão os pelos pubianos que fazem a proteção. Lábios, grandes lábios, a parte mais externa,
Pequenos lábios, também aqui, parte mais externa. Pequenos lábios são essas dobras na parte interna, tá? Aqui em cima, eles se juntam para formar o clitóris, que eu já vou falar para vocês o que é o clitóris. E aqui embaixo, ao final do sistema excretor, que é o ânus, tá bom? Veja que é um sistema basicamente interno. Isso daqui é só, digamos, o final do sistema genital, a parte mais externa. Essa questão aqui dos grandes lábios e pequenos lábios, eles têm essa função. Então, eles vão dar flexibilidade, eles conseguem se movimentar e para possibilitar deixa eu fugir o nome, não é o aumento, é como se fosse o aumento de tamanho, tanto como eu vou falar para vocês, principalmente na questão do nascimento da criança. Mas a relação sexual também, durante a relação sexual, o aparelho genital feminino aumenta de tamanho, tá? Então, ele dilata, né? Ele estende. Então, é importante, esses grandes lábios têm essa função também. Esses grandes lábios, pessoal, são simplesmente dobras de pele, tá? Macias por estarem preenchidas por músculo e gordura, assim como os lábios da boca. Então, eles são bem sensíveis, tá? Eles são bem macios, tá bom, pessoal? Galerinha, alguma dúvida? Se tiver dúvida, levanta a mão. E assim, não vamos ter vergonha, vamos conversar, a gente está aqui para aprender, tá? Se tiver dúvida, se tiver qualquer coisa, fala, pergunta, ou senão depois manda um WhatsApp e a gente conversa. Combinado? Combinado. Os pequenos lábios, pessoal, se juntam na parte superior para formar um órgão delicado e muito sensível ao toque, chamado clitóris. Então, aqui em cima, pessoal, tem esse órgão, é o órgão mais sensível do corpo da mulher, que é o clitóris, tá? Ele é muito sensível, tá? Esse é o órgão, ele se junta aqui na parte superior. Galerinha, aparentemente, a única função do clitóris é proporcionar prazer à mulher ao ter relação com o esposo. Tá, a explicação disso. Eu vou falar aqui do ponto de vista, digamos assim, de ciências, não religioso. Aqui eu vou deixar a parte religiosa de lado. Vamos lá. Os seres, eles precisam ter uma propensão a querer se reproduzir. Tá? Então, a questão de querer reproduzir, cientificamente, ela é meio que inata nos seres. Os seres tendem uma propensão a querer se reproduzir. Nesse sentido, por exemplo, tem estudos que indicam que o homem ele sente maior atração pelas mulheres quando a mulher está durante o período fértil. Há estudos que indicam que durante o período fértil a mulher libera hormônios que atraem os homens, que é similar ao que acontece na parte dos animais. Os animais têm isso. Durante o período fértil da fêmea, a fêmea libera hormônios e o macho sofre atração. Claro que hoje em dia é mais complicado a gente ver isso, porque, bom, vamos assim, sem crítica, a gente usa bastante perfume e tal, e eu não sei até que ponto talvez isso mascare, mas existem estudos que indicam isso. Então, a questão de nós buscarmos a reprodução, ou seja, o ato sexual para a reprodução, é uma questão, o quê? Digamos assim, instintiva da gente. Para isso, ambos precisam sentir prazer para buscar isso. Porque se fosse alguma coisa dolorosa, por exemplo, não faria sentido. Nós não iríamos buscar a reprodução. Então, pelo ponto de vista científico, a única função do clitóris que foi encontrada até hoje é isso: é proporcionar à mulher prazer durante a relação e a fim que ela permita que se tenha relação mais vezes a fim de buscar a evolução, a reprodução, perdão, tá? Pessoal, do ponto de vista científico, a gente não pensa em controle de filhos, por exemplo. Do ponto de vista científico, a reprodução foi feita para mais ou menos o que tem as palavras de Deus: perpetuai-vos, tipo, se reproduzam, aumentem. Então, ela tem essa questão. Então, o que a gente sabe é que o clitóris até hoje não foi encontrado
uma outra função no corpo, a não ser dar prazer para a mulher durante a relação. O homem vai ter prazer com o órgão sexual dele também, tá? Mas de outra maneira. Então, o toque naquela região ali, ó, né? O contato físico naquela região ali do clitóris possibilita prazer para a mulher durante a relação. Beleza? Quando a mulher se exercita, o clitóris se enche de sangue, possibilitando o orgasmo. Pessoal, então o orgasmo, ele ocorre durante a relação, tá? Liberando hormônios pelo corpo que dão essa sensação de prazer também. Só deixa eu conferir se é exercita ou é outra palavra aqui. Não, é excita. Não, tá? Então, quando ela sente atração, a mulher se excita, e aí aquela parte se enche de sangue, e aí ela fica mais sensível e produz o orgasmo. Pessoal, o orgasmo vai ser uma relação vai ser uma resposta do corpo durante a relação sexual, certo? Seria, digamos assim, o orgasmo seria o ponto de maior prazer durante a relação sexual. Aí cai naquelas questões, pessoal. Por exemplo, a mulher ela só vai sentir prazer se durante o ato ela tiver à vontade, se ela estiver relaxada. O que acontece? Na questão, por exemplo, de por que o estupro, por exemplo, machuca demais a mulher, não só do ponto de vista psicológico, quanto físico. Porque a mulher não estando relaxada, essa questão do clitóris ali, ela não vai dar prazer para ela no toque do clitóris, e aí você não vai ter dilatação da parte genital feminina e aí vai acabar machucando. Então a questão de relação sexual, ambos têm que estar bastante à vontade para ser algo, tanto do ponto de vista prazeroso, quanto sem provocar danos físicos, né, tanto ao homem quanto à mulher, tá bom? Pessoal, então olha, alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Até aí tá tranquilo. Tranquilo. O nome correto para a estrutura genital feminina é pudendo feminino. Esse vai incluir toda a questão de todos os órgãos, tanto os vistos externamente quanto os vistos internamente, tá? Incluir os lábios pode ser vistos e as demais estruturas que não ficam aparentes. Então, o pudendo feminino é que ele engloba todos o sistema genital. Aqui, ó, pessoal, esse é uma imagem bem legal. Esse é um corte lateral, né? Da parte, digamos assim, não dá para dizer sistema reprodutor feminino, sistema genital feminino, a parte mais do corpo da mulher. Os demais órgãos que não aparecem aqui é porque eles são comuns, tanto ao homem como à mulher, como o estômago e assim por diante, tá? Aqui, ó, eu queria chamar a atenção por uma coisa. Os ovários, eles ficam aqui no meio, mais ou menos do meio para baixo do estômago. A bexiga, aqui está aqui, desculpa. Aqui, ó, é o útero. Aqui está o útero, tá? Então, a gente viu a imagem frontal da outra vez, tá? Aqui está o útero da mulher. E abaixo está a bexiga. E aí eu quero falar para vocês uma coisa. Sabia que a bexiga da mulher ela é um pouquinho menor que a bexiga do homem? Por isso que, geralmente, a mulher vai mais ao banheiro que o homem. Tem uma questão, geralmente a mulher toma mais água também que o homem, mas a bexiga da mulher é um pouquinho menor que do homem, justamente pela presença aqui em cima do útero. O útero acaba pressionando a bexiga. A bexiga ela é móvel, ela estica. Só que como tem o útero preenchendo o volume, ela não consegue esticar tanto. Por isso que a mulher, ela sente, digamos assim, mais vontade de ir ao banheiro. Então, ela é um pouquinho menor que o homem. Eu sabia o valor da média. Tipo, acho que era uns 100 ml menor do que do homem a bexiga. Um pouquinho coisa menor, tá? Aqui na frente tem o osso do pubis, que é um osso que tem na frente. Muitos homens têm problemas com o osso do pubis,
tá? Eu não sei porquê, mas dizem que homem canhoto geralmente tem muito problema com o gosto do pubis. Isso aí Oxe, tudo é com os canhotos, né, professor? Meu Deus, eu fico indignado com isso. Não, mas pode ver. Você gosta de futebol, Joaquim? De futebol? Eu não costumo assistir, não jogo também. Eu acho que eu não gosto muito. Eu não gosto. Então, geralmente, jogador de futebol que é canhoto tem problema no pubis. Eu quero pesquisar um dia por que tem problema no pubis. Mas, de verdade, o jogador canhoto tem muita dificuldade tem muito problema no pubis. Tá, voltando aqui. Galera, então aqui, ó. Aqui nós temos aqui a bexiga, tá? Aqui, ó, essa questão aqui é a vagina, essa região, tá? Aqui no final nós temos a abertura da vagina, que aí é a parte que eu estava falando para vocês. No final aqui vai ter os grandes lábios e os pequenos lábios aqui na saída. Então aqui o que a gente vê é o final, digamos, tá? Do sistema genital feminino. Aí eu quero chamar uma coisa de atenção para vocês, que eu já falei, só quero chamar a atenção. Aqui, ó, atrás, está aqui, ó, tá vendo o reto? Aqui o final do sistema digestório e aqui o ânus. Perceba uma coisa, pessoal. A vagina e o ânus estão muito próximos. Então, mulheres têm que tomar muito cuidado com a higiene. Por quê? Para não ter problema de infecção urinária, tá? Então, assim, a vagina da mulher, como ela fica mais interna e ela é um canal curto, muito próximo do ânus, existem às vezes questões que a mulher tem problema com infecção urinária, que é bem complicado. A uretra do homem é muito maior. Então, geralmente, o homem não tem problema com infecção urinária, mas mulheres precisam ter muito mais cuidado com a higiene para evitar a infecção urinária, que é uma coisa muito dolorosa e uma doença que pode ter consequências bem graves, tá bom? Beleza? Pessoal, aqui alguma dúvida? E aqui eu já tinha comentado, aqui ó, entre o útero e a vagina tem o colo do útero, que é uma região que geralmente a mulher tem bastante... tem incidência de câncer naquela região. Tá? O homem também tem o câncer na próstata, que é bem comum no homem, que eu vou falar mais para frente, mas a mulher tem geralmente câncer no colo do útero. Por isso tem que fazer o exame, né? O preventivo, que é chamado, que é justamente para tentar identificar quando você tem esse câncer, que é muito importante, tá? Diferentemente do homem, pessoal, em que a uretra é a via de passagem tanto para a urina quanto para o sêmen, a uretra da mulher serve exclusivamente para eliminar a urina. Então, veja só, no homem, o sistema genital, ele vai servir tanto para a passagem da urina quanto do sêmen, os dois. Para a mulher, não, são passagens... a uretra da mulher serve simplesmente para eliminar urina. Aqui, ó. Eu tentei representar isso para vocês, tá? Essa aqui é uma imagem. Olha aqui ó, a bexiga que eu falei para vocês, o útero aqui em cima, tá? Olha a bexiga do homem, ela é maior que da mulher por causa disso, porque o útero aperta a bexiga da mulher. Então, ela tem que usar uma bexiga menor, tá? A bexiga acaba sendo menor, tá? Galera, olha aqui, ó, o tamanho da uretra do homem. Cadê a uretra da mulher? A uretra da mulher é só um canalzinho aqui no meio. Do homem, a uretra do homem pega aqui, ó, desde o final do sistema do pênis do homem e vai todo esse canal. A uretra do homem é muito maior. Isso faz com que, para a questão de infecção urinária, seja mais difícil das bactérias chegarem à bexiga e aos rins. Então, pessoal, a uretra do homem é muito maior e ela serve tanto para... E isso dificulta a questão de infecção urinária. Outra questão, pessoal, que eu estava falando ali, ó. No caso do homem, veja, a uretra do homem, ela se conecta à bexiga e se conecta também à próstata. Então, ela vai servir tanto para a passagem da urina que vem da bexiga, quanto do sêmen que vem da próstata. Vem dos dois. A mulher não, a uretra só serve para eliminar a urina, tá? Pessoal, alguma dúvida? Reparem aqui, ó, o sistema genital masculino, ele é externo, por questões de temperatura também, tá? Mas ele é externo e da mulher é interno. Pessoalzinho, alguma dúvida?
Tem alguma coisa que vocês queiram comentar ou que não ficou claro? Não, tá bem claro. Eu só estou aqui pensando que a mulher está virada para... No outro sentido, aqui a mulher está de costas, digamos, né? Aqui a coluna é tudo comum, tá? Aqui não tem diferença nenhuma entre o homem e a mulher também, tá? Galera, o homem vai ter problema com a próstata, essa região aqui, ó, roxinha. Que o homem, acima dos 40 anos, tem que fazer exame justamente para identificar câncer aqui na região da próstata, tá? Tem que onde que o homem vai ter maior problemas. Pessoal, aqui o útero, como a gente já falou, ele tem o tamanho de uma pera, ele é bem pequeno na prática, de ponta cabeça, tá? E ele é flexível também, né? Quando a criança, quando o feto vai se desenvolvendo dentro dele, ele vai aumentando de tamanho. Para as funções sexuais e de reprodução, a mulher possui a vagina, que é independente da uretra. É pela abertura vaginal que se mantém a relação sexual. Saem também as secreções e a menstruação. E por onde sai o bebê no parto. Deixa eu ver se eu tenho imagem aqui. Não tenho. Então, olha, pessoal, é por esse canal aqui, ó, que a mulher vai ter a relação sexual, tá? Vai ocorrer a relação sexual. Mas também a liberação da urina, de secreções, tá? E como a menstruação. E também da menstruação, que não é bem uma secreção, tá? E é por onde o bebê sai. Então, pense, esse canalzinho aqui, ó, durante o nascimento, o bebê vai ter que sair por ali. Enquanto isso tem que aumentar de tamanho, né, para possibilitar essa passagem. Estou indo para o lado errado. Nas mulheres virgens, pessoal, a entrada da vagina é coberta com uma parede fina chamada ímen, tá? É uma membrana bem fininha. Ela possui um ou mais forames, são furos, para que permitir a passagem dos fluidos. Então, na mulher virgem, ela tem o ímen, ele é essa camada de pele, tá bem fininha, e tem os furos para passar os fluidos, tanto da menstruação, como algumas secreções, e também a urina. Geralmente, na primeira relação, o ímen se rompe, tá? Geralmente. Causando, geralmente, um pouco de dor e um pouquinho de sangramento, tá? Só na primeira relação. Isso aí, geralmente, é comum. Mas há casos que não ocorrem, tá? Nem todas. Já que algumas mulheres, o ímen é elástico e não pode se romper na primeira relação, chamado ímen complacente. Então, nesses casos, pessoal, aí você não tem esse rompimento. Mas, geralmente, o mais comum é que ocorra. Em algumas partes do mundo, pessoal, o ímen ele é supervalorizado, né? Como prova de que a mulher nunca teve relação sexual. Geralmente, o ímen intacto é relacionado muito à pureza, né? Então, é relacionado a isso. Tá? Isso varia de cultura para cultura e tudo isso. Tá? Então, isso depende de cada cultura. A virgindade, pessoal, é muito mais que preservação do ímen, tá? É uma atitude, um princípio, uma decisão pessoal inviolável. Então, ela está muito relacionada à cultura da pessoa, de que o homem ou a mulher se guardarão para se entregar unicamente àquele ou àquela que escolheram para se casar. Então, pessoal, ela a questão da virgindade é uma coisa bastante complexa, tá? E deve ser pensada a fundo. Internamente, pessoal, alguma dúvida aqui? Algum comentário, pessoal? Está tudo tranquilinho? Tudo tranquilinho. Internamente, pessoal, ligado à vagina estão as demais partes do sistema genital feminino. Essa imagem de frente aqui fica melhor. Então, pessoal, aqui ó, o colo do útero que eu falei. Aqui ó, está a vagina, que é por onde ocorre todo o funcionamento da ligação externa
do sistema genital feminino, com a parte externa, com a parte interna. E também aqui por onde ocorre a questão das relações sexuais. Aqui está o útero, aqui é a vagina, então estão ligados aqui o útero, as tubas, aqui que a gente já falou, as tubas uterinas e os ovários. E como eu falei, pessoal, todas as secreções saem por aqui e também a questão da liberação do feto, quando ocorre o nascimento, ele acaba saindo por aqui, tá bom? Quanto aos cuidados, pessoal, última coisa que eu quero falar hoje para vocês. Especialidade médica. O profissional de saúde que cuida e trata do funcionamento do sistema genital feminino é o ginecologista. Então, mulheres devem fazer consultas periódicas ao ginecologista, principalmente para a questão do controle do câncer do colo do útero, tá? Que é um dos cânceres que mais ocorre nas mulheres. Quem acompanha a mulher, esse é o ginecologista. Já quem acompanha a mulher e o bebê durante a gestação e o parto é o obstetra, tá? Então, quando tem a criança, quem trata é o obstetra. O bebê, após o parto, é o pediatra, tá? Que ele cuida. Não é o médico do pé, tá? Pediatra é o médico do bebê. Quem cuida do adolescente é o ebiatra, mas assim, esse aqui não fala geralmente ebiatra, tá? Não é tão comum de falar esses nomes, mas o nome técnico para ele é ebiatra. O médico, que além de cuidar dos problemas do sistema urinário, cuida também do funcionamento do sistema genital masculino, é o urologista, tá? Então, mas assim, o homem é uma cultura mais complicada. O homem geralmente não procura do médico, mas o urologista ele faz essa questão do trabalho, relaciona os cuidados com o sistema genital masculino. E assim, pessoal, o sistema genital masculino é muito importante cuidar, principalmente depois dos 40, que aí a incidência de câncer de próstata é muito maior. Tá? Pessoalzinho, a aula de hoje era isso. Tem alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário que vocês queiram fazer? Na semana que vem a gente fala sobre o sistema reprodutor masculino, tá bom? Eu sei que são conteúdos talvez que não se sintam muito à vontade de perguntar e tal, e conversar. Mas assim, pessoal, são coisas que são partes do nosso corpo e a gente precisa estar aqui para aprender. Então, tem que ser buscar conhecimento nunca é demais, tá? E não pode ficar com dúvida. Se ficou com dúvida, tem que perguntar. Ou aqui, ou se não, manda o WhatsApp depois da professor, fiquei com dúvida nisso, tal, tá? Alguma coisa você pode perguntar para os pais de vocês. É hora de a gente aprender. Beleza? Meus queridos. Galerinha, se você não tem dúvida, a gente encerra a aula aqui. O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Aí, na terça-feira, a gente dá continuidade. A gente já está chegando ao final do ano, né? O ano já está acabando. Tá mais aí mais alguns dias de aula, mais algumas semanas, um mês, um pouco mais, a gente já termina o ano. Tá bom? Pessoalzinho, podemos encerrar a aula? Eu acho que sim. Beleza, então. Então, tchau, pessoal. Ótimo final de semana, bom descanso. Faça a tarefinha lá para tirar as dúvidas. Qualquer dúvida de contato. Qualquer coisa, manda um WhatsApp para mim e a gente se vê na terça-feira. Tchau. Tchau.